Olá, boa noite a todos. Nesse vídeo eu vou encerrar o conteúdo referente aos testes não paramétricos, ensinando um teste chamado teste Q² para verificar independência entre duas variáveis. Bom, em diversos estudos ou experimentos que a gente possa estar fazendo ou analisando, uma amostra de N elementos ou N indivíduos, ela é colhida e diversas informações ou características desses indivíduos que pertencem à minha amostra, ela é observada. Essas características elas são traduzidas em termos de variáveis ou atributos desses indivíduos, e em alguns casos a gente pode estar interessado em analisar a relação desses indivíduos com relação a duas dessas variáveis especificamente. Então, se essas variáveis elas são do tipo categóricas, de forma que a primeira delas tenha um total de R categorias e a segunda tenha um total de C categorias, a forma como a gente usualmente dispõe os dados para analisar a distribuição dos indivíduos ao longo dos níveis das duas variáveis de interesse é usando essas chamadas tabelas de contingência. As tabelas de contingência ela contém a informação dos N indivíduos com relação aos R níveis de uma variável de interesse, que vai estar representada aqui nas linhas, e com relação aos C níveis de uma segunda variável de interesse, que aqui vai estar representada na coluna. Então, essa tabela, no corpo dela, a gente tem as frequências observadas dentro de cada combinação de classe entre as duas variáveis, de forma que esse O11 é o total observado na classe 1 da primeira variável e na classe 1 da segunda variável. O OR2 representa para mim o total de indivíduos observados, cuja medida na variável 1 pertencia à R ª categoria e que na variável 2 pertencia à segunda categoria. Tá? Então, se eu olho apenas para a categoria 1 da minha variável 1, que está representada na primeira linha, eu tenho referente a ela um total de N1 ponto, essa é a anotação que a gente vai utilizar, que representa o total de indivíduos cuja variável 1 foi observada na primeira categoria. De forma similar, a gente tem os totais das colunas, que vão ser representados por N ponto e o número da coluna, que representa o total de indivíduos dentro daquela classificação, né, específica para a minha variável 2. De forma que se eu somo o corpo dessa tabela, o total dessas frequências, eu retorno o tamanho da minha amostra original, certo? Então, quando eu precisar, eu vou tratar os níveis de uma variável sendo indexado pela letra I, então esse I varia de 1 até R, e os níveis da segunda variável que está na coluna vai ser indexado pela letra J, que é um indexador que vai de 1 até C, que é o total de colunas dessas variáveis. Então, só para a gente ter um exemplo, para não ficar muito avulso, né? Vamos considerar um caso aqui de um estudo onde foi feito um levantamento a respeito do tipo de lesão sofrido na cabeça por motociclistas com relação ao uso do capacete, né, quando da ocorrência de algum tipo de acidente. Então, aqui temos uma tabela de contingência que contém a informação de um total de 100 indivíduos dispostos entre as categorias da variável 1 de interesse, que é o tipo de lesão sofrido, e essa variável ela tinha duas categorias, grave e leve, e os níveis de uma segunda variável, que era o fato de estar ou não usando o capacete. Tá? Então, eu sei nesse estudo, por exemplo, que das 60 vítimas, né, motociclistas que sofreram um acidente, 60 deles estavam usando capacete, 40 não estavam, 63 tiveram lesão leve e 37 tiveram lesão grave, e eles estão dispostos, combinando, né, as categorias das duas variáveis da forma como a gente vê no corpo da tabela. Por exemplo, 18 desses motociclistas não estavam usando capacete e tiveram uma lesão do tipo leve. Se eu somo as duas categorias, pensando as minhas duas categorias da variável tipo de lesão, pensando em uma categoria específica do uso do capacete, eu tenho o total da categoria não referente ao uso do capacete, e assim é que a tabela é vista. Essa informação cruzada das duas variáveis, ela compõe essa tabela de contingência. Um outro exemplo que eu vou abordar depois no final da aula, também ele traz para a gente a representação do número com relação aos 3 tipos de crimes cometidos por 2 perfis diferentes de criminosos. Então, uma variável de interesse era o perfil do criminoso, se ele era estranho à vítima
ou se ela é conhecido ou parente da vítima, e o tipo de crime que foi cometido, homicídio, roubo ou furto. Então, do total, né, foram analisados 1.905 criminosos nesse estudo, sendo que 1.118 deles eram estranhos à vítima, 787 eram conhecidos ou parentes. Do total de crimes, a maioria deles foram relativos a furto, e eu sei que apenas 12 homicídios foram cometidos por pessoas estranhas e 39 homicídios foram cometidos por conhecido ou parente da vítima. Então, essa tabela já dá algum tipo de informação descritiva para a gente a respeito das variáveis de interesse, tá? E o que acontece em alguns casos, como esse aqui que eu mostrei, é que a gente pode estar interessado em analisar se as variáveis envolvidas no estudo elas são independentes entre si ou se elas estão associadas de alguma forma, tá? E aí é nesse contexto que aparece esse chamado teste Q² de independência, porque ele vai permitir, por exemplo, no contexto desse exemplo 2, permitir a gente tomar uma decisão com base nessa amostra que nós temos aqui de criminosos, se o tipo de crime é independente do perfil do criminoso. E de forma similar, permite a gente também analisar, por exemplo, se o tipo de lesão sofrida pelo motociclista quando sofre um acidente, ele é independente ou não do fato de ele estar usando capacetes. Bom, então o objetivo desse teste Q², essa letra grega, né, Q ao quadrado, eu vou usar para representar em alguns casos, é verificar, né, se com base na tabela de dados observados, que traz a informação cruzada entre os níveis, né, das duas variáveis, se a gente consegue alguma evidência de que existe uma tendência de que para um certo nível da variável é mais provável que os indivíduos estejam associados, né, no nível da outra variável. As hipóteses de interesse aqui são: H0 é a hipótese de que as duas variáveis são independentes, e H1, a hipótese alternativa, é de que as duas variáveis não são independentes. Então, se H0 for rejeitada, a gente conclui que há algum tipo de interação entre os níveis das variáveis. Ou seja, para um indivíduo com uma certa categoria em uma variável, existe uma tendência de que ele esteja numa certa categoria da outra variável, certo? Os procedimentos exatos para o teste são difíceis de obter, mas em casos de amostras grandes existe uma estatística de teste com uma distribuição de probabilidade conhecida, que nesse contexto então a gente vai ser capaz de conduzir o teste com base nos meus dados observados para rejeitar ou não essa afirmação de independência que está feita na hipótese nula. Nessa sequência agora de slides, eu vou construir com vocês a ideia intuitiva por trás do teste antes de apresentar diretamente a estatística e a distribuição de probabilidades que a gente usa para tomar a decisão. Tá? Então, para isso, eu vou definir como PIJ a probabilidade de um elemento selecionado aleatoriamente da população de interesse ser classificado na IJésima célula da minha tabela de contingência. O que significa isso? Um indivíduo selecionado lá para participar da minha amostra cair na categoria I da minha variável 1 e na categoria J da minha variável 2. Tá? Então, esse PIJ que eu defini ali em cima, ele nada mais é do que a probabilidade da interseção entre os eventos. O indivíduo é observado na categoria I da variável 1 e ele é observado na categoria J da variável 2. Essa probabilidade de interseção na população é difícil da gente conhecer em contexto geral, mas se as duas variáveis envolvidas elas são independentes, ou seja, sobre a suposição de que a hipótese nula ela é verdadeira, então a probabilidade da interseção ela é dada pelo produto das probabilidades. Essa é uma propriedade que certamente foi vista por vocês ao estudar a probabilidade lá em Estatística 1. E aqui nesse contexto, para a gente, o que ela quer dizer aqui? A probabilidade de um indivíduo ser observado numa categoria específica de uma variável e ser observado numa outra categoria específica da outra variável, se eles são independentes, essa probabilidade de interseção entre essas duas categorias de interesse nada mais é do que o produto das probabilidades individuais de eu observar um indivíduo na I-ésima categoria para a variável 1 e na J-ésima categoria para a variável 2. Isso só é verdade se H0 é verdadeira. Então, o teste ele vai ser pensado em cima da suposição de que H0 é verdadeira, e se os dados trouxerem evidência de que essa suposição, né, ela não é verdade, a gente vai acabar rejeitando a hipótese nula. Certo?
Então, o que acontece? Essas probabilidades PI e PJ, que é as probabilidades de ocorrência de indivíduos em cada uma das categorias das minhas variáveis de interesse, elas não são conhecidas na população. Mas com base naquela amostra que eu observei, ou seja, nos N indivíduos que estão dispostos na minha tabela de contingência lá observada, né, eu consigo estimar essas probabilidades. Como que eu faço isso? Ora, o total de indivíduos, a proporção de indivíduos na categoria 1 da variável 1 é N1 ponto dividido por N, ou seja, o total de indivíduos naquela categoria dividido pelo total. De forma similar, qual é a probabilidade de eu observar um indivíduo na categoria 2 da minha variável 1? Com base na minha amostra, uma estimativa para essa probabilidade é o total de indivíduos naquela categoria, o N2 ponto, dividido por N. E da mesma forma, se eu quiser pensar nas probabilidades de observar um indivíduo em cada uma das categorias da minha variável 2, que compõem as colunas da minha tabela de contingência, um estimador para essa probabilidade, usando a minha amostra, é o total de indivíduos naquela coluna, que são os indivíduos observados naquela categoria da minha variável 2, sobre o total de indivíduos. Então, essas probabilidades estimadas, a gente chama elas de PI chapéu, que é uma estimativa, né, com base na minha amostra. Então, esse estimador, a gente está denotando por P e chapéu, e para cada categoria específica de cada uma das variáveis, ela é simplesmente o total das linhas sobre o total geral, se isso for a minha variável, se eu estiver analisando a variável que compõe as linhas da minha tabela de contingência, ou ela vai ser o total das colunas dividido pelo total geral, se eu estiver analisando as categorias da minha variável que compõe a coluna da minha tabela de contingência. A questão importante com relação à estimação dessas probabilidades marginais, né, que são as probabilidades de ocorrência de cada classe das minhas duas variáveis, é que se eu tenho essa amostra de tamanho n e eu consigo estimar essas probabilidades, então eu consigo estimar as probabilidades da interseção entre as classes das minhas variáveis, porque bastaria então, né, eu tomar o produto das minhas estimativas, que aí eu teria uma estimativa da probabilidade de pertencimento de cada uma das células da minha tabela de contingência. Com isso em mãos, a gente consegue determinar a frequência esperada de indivíduos em cada célula da minha tabela, certo? Supondo que as minhas variáveis elas são independentes, né? Então, aquelas probabilidades estimadas e utilizando a suposição de independência, a gente consegue pensar que para cada célula da minha tabela, o total de indivíduos esperados dentro daquela célula específica, ele é dado por N, que é o total de indivíduos observados, vezes a probabilidade de eu observar um indivíduo dentro daquela célula específica, que é o meu PIJ. Com base nas estimativas que a gente tem, essa probabilidade de interseção ela é o produto das probabilidades, e usando os resultados que a gente viu sobre a estimação dessas probabilidades, a gente consegue calcular esses valores esperados dentro de cada casela da minha tabela, se as minhas variáveis, né, elas são independentes. Então, o resultado importante que a gente tem aqui é que o total, dentre os N indivíduos, eu espero observar na casela IJ da minha tabela, qualquer uma delas, um total de indivíduos correspondente ao total da linha I vezes o total da coluna J dividida pelo total geral. Ao fazer isto, com base nas contagens marginais da minha tabela observada, a gente consegue dispor os N indivíduos aqui no corpo da minha tabela, e aí no fundo a gente construiu uma tabela com as frequências esperadas, supondo que H0 é verdadeira, ou seja, que as variáveis são independentes. E aí, tendo isso em mãos, o teste ele foi pensado, né, de forma que, para eu então verificar se a suposição de independência ela é plausível ou não, basta eu arrumar uma maneira esperta de comparar a tabela que foi de fato observada com aquela tabela que eu construí com as frequências esperadas, supondo que a independência é válida, e se houver uma discrepância muito grande entre essas duas tabelas, isso é evidência para mim de que essa suposição de independência ela deve ser rejeitada, certo? Então, pensando nisso, existiriam diversas maneiras da gente comparar a tabela observada com a esperada,
mas isso vai ser feito através de uma estatística que eu chamei de Q² observado, que ela é dada da seguinte maneira. Para cada casela da minha tabela de contingência, eu vou fazer o seguinte cálculo. Eu vou pegar o valor observado naquela casela, e isso vem da tabela observada do meu estudo, tá? Tomar a diferença com relação àquele valor esperado que eu calculei, supondo que houvesse independência entre as duas variáveis, tomo essa diferença ao quadrado e divido isso pelo valor esperado novamente. Tá? Ao somar isso e fazer essa conta para todas as caselas da minha tabela, eu tenho uma medida de discrepância entre os valores observados e os valores esperados sob a suposição de independência, ou seja, supondo que H0 é verdadeira. Essa estatística não seria a única maneira que a gente poderia usar para comparar as duas tabelas, mas o interessante dela é que foi mostrado em uns trabalhos, né, propostos há muito tempo atrás, que para um tamanho de amostra suficientemente grande, a distribuição dos valores possíveis dessa estatística de teste, ela é aproximadamente uma distribuição Q² com R-1 vezes C-1 graus de liberdade, onde R, né, é o número de linhas da minha tabela e C é o número de colunas da minha tabela. Ou seja, é o produto entre os níveis, o total de níveis de cada uma das variáveis, cada um deles é subtraído de uma unidade. Então, se a gente tem uma estatística que resume que contrasta, né, para a gente de forma suficiente as frequências observadas e as frequências esperadas sobre H0, e a gente tem uma distribuição de probabilidade característica para essa estatística, nós somos capazes, então, de, depois de observar os dados e calculado um valor para essa estatística, decidir se eu rejeito ou não a hipótese nula. Né? Se a suposição de independência ela é verdadeira, eu espero que essa estatística ela não tenha um valor muito grande. Por quê? Porque isso vai dizer para mim que a tabela observada e a tabela esperada, existe uma tendência de que elas sejam muito próximas, ou seja, essas diferenças não são muito altas, e aí naturalmente esse termo ao quadrado também não vai ser muito alto, e após feita uma ponderação por esse total esperado, e eu somar isso para a minha tabela inteira, ter um valor pequeno para essa estatística significa que as duas tabelas elas são próximas. Em termos de evidência dos dados, isso significa que o quê? Aquela tabela que eu observei, ela está muito próximo de uma tabela construída assumindo independência. Então, é plausível assumir que as variáveis sejam de fato independentes. Eu esperaria não rejeitar H0 se o valor dessa estatística for pequeno. Do contrário, se ele for muito alto, quer dizer que essas diferenças entre as frequências observadas e esperadas sob a suposição de independência, elas são muito altas. Então, quer dizer para mim o quê? Que essa tabela observada, ela não pode ter vindo de um contexto em que as variáveis eram independentes, porque senão essas duas tabelas elas deveriam ter sido mais próximas, tá certo? Agora, o quão alto tem que ser essa estatística a ponto de eu rejeitar a hipótese nula ou não? Isso vai depender de um limite que você coloque, e esse limite, assim como em qualquer outro teste de hipótese, ele vai depender da distribuição de probabilidade dessa estatística. Nesse caso, a gente conhece, né, que ela vai valer para amostras grandes, a distribuição Q² com esses graus de liberdade específico aqui. Então, dado um nível de significância alfa pré-fixado para o meu teste, eu vou conseguir ir lá na tabela Q² com os graus de liberdades apropriados e definir um valor crítico, que é o valor a partir do qual eu vou assumir que existem evidências nos dados de que as minhas variáveis não são independentes. Esse valor crítico eu denotei aqui por Q²C, né, só para falar que é um valor crítico da Q², e uma vez que ele foi encontrado, basta eu comparar com a minha estatística de teste, e se a estatística do teste for maior do que esse valor crítico, eu rejeito a hipótese nula com α% de significância, significando que existem evidência de que as variáveis não são independentes, se eu rejeitei H0. Né? De forma similar, eu posso concluir o teste baseado no valor P, que nesse contexto é a probabilidade de, naquela distribuição Q² apropriada, eu encontrar um valor mais extremo do que eu tive para a minha estatística de teste. Então, é similar a um valor P que a gente calcula para um teste unilateral à direita, né? Porque aqui a gente só está interessado em saber se o valor da estatística de teste ele é alto o suficiente para mostrar evidência contra a suposição de independência.
Então, tanto com o método da região crítica quanto o método do valor P, a gente tem que chegar a uma mesma conclusão. E é assim que ele vai ser feito, com base nessa distribuição Q quadrada específica. Em cada caso vai ter um grau de liberdade, porque vai depender do total de linhas e colunas da minha tabela, né? Em geral, a gente não tem muitas categorias, nem nas linhas, nem nas tabelas, mas em cada caso vai ser um grau de liberdade específico. Dito isso, eu vou resolver aquele primeiro exemplo com vocês para ver como que isso seria aplicado num caso prático de interesse qualquer. Tá? Então, esse exemplo, né, era aquele que trazia um levantamento a respeito do tipo de lesão sofrido na cabeça por motociclistas em relação ao uso do capacete. Então, era um total de 100 motociclistas que está à disposição do tipo de lesão e o fato de estar ou não usando o capacete, e nós queremos, com 5% de significância, verificar se as variáveis envolvidas aqui, uso do capacete e tipo de lesão, elas são independentes. Ou seja, existe alguma tendência de que, se o motociclista está ou não com capacete, o tipo de lesão tenda a ser mais grave ou tenda a ser mais leve em algum desses contextos, né? Como que a gente é capaz de fazer isso? Bom, eu tenho que contrastar esta tabela observada com aquela tabela de valores esperados calculados, supondo que a hipótese de independência fosse válida. Então, nesse caso, nós estamos querendo verificar, né, H0 é sempre a suposição de independência entre as variáveis, e H1 aqui existe alguma associação, ou seja, elas não são independentes. E aí, supondo que H0 seja verdade, nós sabemos como calcular o total de indivíduos que eu espero em cada casela da minha tabela de contingência. Ali eu tenho 2 níveis numa variável e 2 níveis na outra, o corpo da minha tabela, então ele tem 4 células, 4 caselas para serem compostas, e supondo independência, a gente sabe que o esperado em cada uma das caselas é o total da linha vezes o total da coluna dividido pelo total geral, de forma que na hora que eu faço isso para todas as minhas caselas, eu construo essa tabela aqui, que vocês estão vendo à direita, que é a tabela dos valores esperados sobre H0, tá certo? Como é que ela foi feita? Cada valor no corpo da minha tabela ele é construído como sendo o total da linha vezes o total da coluna dividido pelo total geral. Esse 25,2, então, de onde que ele saiu? É 63 vezes 40 dividido por 100. A ideia por trás disso é que esse seria o total de indivíduos que eu esperaria nesta casela, caso as variáveis uso do capacete e tipo de lesão fossem independentes. Tá? Uma coisa importante de notar aqui é, embora a gente esteja falando de indivíduos e que na tabela observada a gente nunca vai ter valor que não seja inteiro, no valor esperado isso não é verdade. Ele pode ser que não seja um valor inteiro, tá? É só uma aproximação para um número médio de indivíduos que eu esperaria naquela casela. E aí, qual que era a ideia do teste? Para cada uma dessas minhas células da minha tabela, eu vou contrastar o valor que foi observado com aquele valor que deveria, né, ter ocorrido ou alguma coisa muito próximo dele se as variáveis fossem independentes. A ponderação, né, da diferença ela é feita no sentido de pegar o valor observado, então aqui eu vou exemplificar para a primeira casela. O total de indivíduos que estavam usando capacete e sofreram lesão grave no meu estudo foram 15, mas eu esperaria 22,2 se as variáveis fossem independentes. Então, qualquer discrepância entre esses dois valores específicos nessa casela, a gente mede através daquela parcela referente à minha casela 1, 1 nesse caso, que é dada por 15, o valor observado, menos 22,2, o valor esperado, ao quadrado, dividido pelo valor esperado. Eu vou fazer isso para todas as caselas da minha tabela, que nesse caso são 4, é uma tabela 2 por 2. A hora que eu somar todas essas medidas de discrepância aqui, eu vou ter um valor geral para a minha estatística, que nesse caso foi 9,27. Bom, essa estatística com o valor 9,27 é grande o suficiente para eu dizer que a tabela observada é suficientemente diferente da tabela esperada, a ponto então de eu concluir que as variáveis não são independentes, ou seja, H0 não é verdade. Para saber se isso é grande o suficiente ou não, a gente precisa determinar um valor crítico para aquele nível de significância que nós queremos. Então, o teste está sendo feito com 5% de significância, ou seja, o alfa é 0,005. Eu vou encontrar o valor crítico apropriado na tabela aqui quadrada com quantos graus de liberdade? Bom, a nossa tabela ela tem 2 linhas e 2 colunas. Os graus de liberdade são total de linhas menos 1
vezes o total de colunas menos 1, que nesse caso vai dar 1 vezes 1, que é 1. Então, da tabela aqui quadrado com 1 grau de liberdade, nós vamos encontrar quem é esse valor crítico para dizer se aquele 9,27 é grande o suficiente ou não para a gente rejeitar a hipótese de independência. Então, voltando lá à tabela aqui quadrado, que a gente já utilizou em outros casos, é só localizar o grau de liberdade apropriado na linha da minha tabela, que nas colunas ela me dá a área acumulada acima daquele valor. Então, se o meu alfa é de 5%, ou seja, a probabilidade acima de um determinado valor que eu estou procurando tem que ser 5%, aqui quadrado com 1 grau de liberdade, esse valor é o 3,841. Então, esse é o valor crítico do meu teste. O que isso significa? Que a minha região crítica é dada da seguinte maneira. Se o Q quadrado observado, a minha estatística, for maior do que o 3,841, eu devo rejeitar H0 com 5% de significância. E foi isso que aconteceu, porque a nossa estatística ela é 9,27. Então, a estatística pertence à região de rejeição, à região crítica, logo rejeita-se H0, certo? Se eu quisesse fazer essa conclusão com base no valor P, qual que é a definição do valor P nesse caso? O P-valor, né? Ele é a probabilidade de naquela distribuição Q quadrado apropriada, que é a Q quadrado com 1 grau de liberdade, eu observar uma estatística maior do que aquela que eu observei, ou seja, qual é a probabilidade de eu observar alguma coisa acima de 9,27 numa Q quadrado com 1 grau de liberdade. Como a nossa tabela é um pouco limitada, a gente já sabe que pode ser que eu não encontre essa probabilidade exatamente. Para eu achar essa probabilidade exata, eu deveria localizar o 9,27 exato aqui na minha tabela. A gente não tem, mas eu sei, por exemplo, que ele está entre o valor 7,879 e 10,828. Como a área acima do 7,879 é 0,005, naturalmente a área acima do 9,27, que é o valor que eu quero, e ele está em algum ponto aqui no meio, ela necessariamente ela é menor do que 0,05. Ou eu posso dizer também que ela está entre 0,005 e 0,001, com certeza, pela forma como essa tabela, as distribuições de probabilidade, elas se dão, né? Então, o meu valor P, eu sei dizer que ele é, desculpem aqui, ele é menor do que 0,005 e isso é suficiente para eu tomar uma decisão no meu teste, porque o valor P é menor do que o alfa, rejeita-se a hipótese nula. Então, nesse caso, existem evidências amostrais de que as variáveis uso do capacete e tipo de lesão não são independentes, porque a hipótese nula foi rejeitada e a hipótese nula é de que elas são independentes, né? Então, a gente vai no sentido aqui de aceitar o que está posto na hipótese alternativa. Esse exemplo ele foi resolvido num software estatístico também, só para mostrar para vocês o que aparece. Eu resolvi no Minitab. Então, quando eu passo para ele aquela tabela, ele constrói ela aqui para a gente, trazendo tanto as frequências observadas, quanto as frequências esperadas para cada casela, né? Ele tem uma legenda aqui para mostrar que o conteúdo de cada célula é a contagem observada e embaixo dela a contagem esperada. Ele calcula a estatística aqui quadrado, que lá no software ele chama de uma estatística de Pearson, que é o cara que propôs esse teste, né? Ela deu 9,266 no meu cálculo arredondado para duas casas, né? 9,27. Ele indica o grau de liberdade apropriado que foi tomada a decisão e ele solta para a gente, em vez de o valor crítico lá da tabela, ele libera o valor P exato nesse caso. E ele tem que o valor P é 0,002. De fato, ele está entre 0,005 e 0,01, como a gente tinha olhado na tabela, né? E independente de quem ele fosse, ou ele sendo esse valor, isso indica a rejeição da hipótese nula, porque isso é menor do que 5%, que é o alfa que a gente está considerando aí nesse teste, tá certo? Então, aqui na sequência eu deixei resolvido aquele segundo caso, que eu apresentei no início da aula, vocês podem dar uma olhada, tem a resolução dele passo a passo e através do software, e coloquei um terceiro exemplo onde eu apresentei a solução só através do software para vocês tirarem aí as conclusões a respeito do que se pede ali no teste. Tá? Então, antes de fechar, eu vou só fazer algumas observações importantes. É que, né, para a aproximação da distribuição da estatística de teste Q quadrado observado ser uma Q quadrado com aqueles graus de liberdade específicos que a gente viu, eu preciso que a amostra seja suficientemente grande, tá? Porque senão essa distribuição ela não pode ser usada como referência
para a gente localizar um valor crítico para essa estatística. Em geral, diversos autores dizem, né, que basta que todas as frequências esperadas sejam maiores do que 1 e que não mais de 20% das frequências esperadas sejam inferiores a 5. Então, o ideal é que você tenha um número n suficientemente grande, né, de indivíduos e que no cruzamento das categorias das variáveis a gente tem um número razoável, ou não tem um zero, por exemplo, entre quando a gente relaciona um nível de uma variável com a outra. Tá? Além disso, né, uma condição é que os dados sejam selecionados aleatoriamente, em geral a gente sempre assume que a amostra é selecionada de forma aleatória, e se vale essas condições aqui, o teste pode ser usado e as conclusões a gente pode ser baseada naquela distribuição quadrada aproximada. E uma coisa importante é que, apesar da minha estatística de teste ela ter uma distribuição de probabilidade associada a ela, que é a Q quadrado nesse caso, isso o teste Q quadrado ele é um teste não paramétrico, porque ele não exige nenhuma distribuição de probabilidade específica para os dados, certo? Os testes paramétricos eles são caracterizados por distribuições impostas sobre a minha amostra, sobre os valores que eu observo. Nesse caso aqui são apenas duas variáveis que são categorizadas e que eu tenho elas numa tabela e que eu uso uma maneira de verificar se existe independência entre os valores, os níveis das duas variáveis ou não. Tá? É um teste não paramétrico, mas que nessas condições a estatística tem uma distribuição conhecida de probabilidade. Existem diversos outros tipos de testes dentro dessa classe de testes Q quadrado, por exemplo, algum teste para verificar se um determinado modelo probabilístico ele é adequado aos dados, existem testes para verificar a homogeneidade de proporções em 2, 3 ou mais amostras, sejam elas dependentes ou independentes, tá? Eu não vou abordar, só tratei desses para vocês verem que existem testes desse tipo e que em alguns casos eles podem ser de interesse, tá certo? Então, é isso. Eu deixei um exercício aqui para vocês praticarem. Na lista de exercícios existe um pouco mais. E aqui a gente termina o conteúdo que vai ser coberto aí na nossa segunda prova. E vocês estudem e usem lá os nossos encontros síncronos ou os fóruns que estão no SIGA para tirar as dúvidas de vocês. Bons estudos, até a próxima.